Aleluia. Amém? Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso de número 9. A palavra do Senhor diz assim: E ele chegou ali, em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele disse: O que tu fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito ciumento pelo Senhor dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado os pactos que fizeram com o Senhor, lançando abaixo os teus altares e matando os teus profetas com a espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam pela minha vida, para me tirarem. E ele disse: Sai e põe-te de pé sobre o monte do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes, e fez-se em pedaço as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi. Quando Elias ouviu isso, ele se envolveu em seu manto e saiu, e se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: O que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito ciumento pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançando abaixo os teus altares e matando os teus profetas com espada, e somente eu restei. E eles buscam pela minha vida para me tirarem. E o Senhor disse a ele: Vá, retorna o teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge Azael para ser rei sobre a Síria, e Geu, sobre filho de Nissim, ungirá para ser rei sobre Israel, e Eliseu, filho de Safete, para ser um profeta no teu lugar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés. Que nesta noite, Espírito Santo, que não venha a ser eu, mas venha a ser o Senhor, venha falar, Senhor, ao coração dos seus filhos. Que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor possa ter liberdade. Entra, Senhor, no mais profundo do nosso coração e arranca, Senhor, toda dor, toda tristeza, toda angústia, todo medo. E que nessa noite, Pai, seja uma noite de cura, uma noite de renovo, uma noite, Senhor, de renovo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estou muito feliz, porque é sempre motivo de alegria compartilhar a palavra do Senhor. E eu estava sentado ali e orando. Falei: Senhor, como hoje vai ser difícil pregar essa palavra. Porque essa palavra, ela nasceu num momento de muita dor na minha vida. Eu achava que eu tinha escrito essa passagem de ontem para hoje, mas na verdade tem alguns meses já. Deixa eu situar você aqui. Elias, um profeta do Senhor, homem ungido. Se você ler o capítulo 18, você vai ver um grande feito de Elias. Elias contra os 450 profetas de Baal. Ele desafia os profetas a mostrar quem é Deus na vida do povo. E os profetas de Baal então perdem. E Deus é exaltado através da vida de Elias naquele momento. Só que no capítulo 19, a esposa do rei, Jezabel, manda uma mensagem a Elias, dizendo assim: Elias, amanhã
certamente amanhã você estará morto. Juro por tudo e por todos, como eu farei isso acontecer com você. Ao saber disso, Elias foge. Elias corre para o deserto, porque fica com medo de perder a sua vida. E ao sair por esse deserto, o Senhor então alimenta Elias. Por 2 vezes Elias dorme, e ele é acordado por um anjo do Senhor que alimenta ele, para ele chegar até este lugar. Só que ao chegar neste lugar, ele encontra uma caverna. Ao encontrar essa caverna, então ele se isola. Então chegamos aqui nessa passagem. Vocês estão entendendo, amém? E o tema que eu queria compartilhar com vocês, o tema que o Senhor colocou, diga assim comigo: caverna não é o seu lugar. Você está entendendo aqui o que Deus está falando para você? O que é uma caverna? É o lugar mais profundo da nossa alma, aonde jogamos as nossas dores, os nossos medos, as nossas angústias, e nos isolamos de tudo. É um lugar onde fugimos da realidade. É um lugar que tentamos nos isolar das pessoas, das circunstâncias, e tentamos nos prender a algo que não nos traz paz, com um simples sentimento frágil de estar tudo bem, mas dentro dessa caverna é um lugar frágil. Você está entendendo aqui? Esse sermão ele nasceu quando eu perdi o meu irmão, no começo desse ano. Por várias vezes eu me perguntei ao Senhor, por que aquilo tinha acontecido? E durante esse processo, eu me vi isolado, eu me vi como Elias, eu me senti dentro de uma caverna. E ao estar vindo para cá hoje, o Espírito Santo falando ao meu coração: filho, você vai ministrar sobre isso. E eu falava: Senhor, como é difícil falar sobre isso, porque muitas pessoas estão vivendo dentro de cavernas, muitas pessoas estão fugindo da realidade, muitas pessoas têm tentado se isolar da presença do Senhor, porque têm sentido dores. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e eu falava: Senhor, mas é tão difícil falar de algo que dói. Mas Ele falou: filho, hoje eu tenho uma unção de cura para a minha igreja, hoje eu tenho uma unção de cura para os meus filhos, hoje eu tenho uma unção de cura para aqueles que necessitam, e é necessário que eu cure o interior deles, para que eles possam ver a glória do meu nome se manifestar. Às vezes, meu irmão, não estamos vivendo o melhor de Deus, porque dentro do nosso coração estamos vivendo dentro de cavernas. Eu não estou falando aqui simplesmente de você se esconder das suas emoções, porque todos nós somos seres humanos, somos falhos, limitados, temos emoções, mas nós devemos entender que o nosso Deus é um Deus poderoso para fazer todas as coisas. Ao escrever esse sermão, eu estava vivendo um momento de luto, um momento de dor, um momento de angústia, um momento onde eu não queria conversar com ninguém, eu não queria receber visita, eu não queria amizade, eu não queria telefonema, eu só queria o conforto do Senhor. Mas eu achava que aquela dor ia me consumir, que eu ia me perder. Mas aí então eu lembrei das promessas do Senhor, eu comecei a trazer à memória aquilo que diz em Lamentações capítulo 3, verso 21, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, e eu comecei então a trazer os momentos bons, os momentos de felicidade que o Senhor tinha me feito viver. Então eu quero dizer para você nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, Deus quer te curar, Deus quer te tirar da caverna, Deus quer tirar esta dor que está dentro de você. Você está entendendo aqui? Às vezes estamos vivendo nessa caverna pelas nossas emoções, mas nós devemos entender que nós vivemos num ambiente sobrenatural e não natural. Sair da caverna é algo, às vezes, difícil para o ser humano, porque nós nos prendemos a algo que é palpável, que é mais fácil. Mas nós devemos entender que quando entregamos a nossa vida para Jesus, não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. As coisas que eu passo não são para o meu mal, mas para trazer a maturidade e a existência, as promessas do Senhor, dia após dia. Quando eu estava vivendo isso, meu irmão, eu estava lembrando como Deus ele tem sido bondoso em todas as áreas da nossa vida, mas às vezes acontece algo que a gente quer se isolar. Às vezes acontece algo que tenta nos derrubar.
tenta passar a rasteira, porque às vezes achamos que somos fortes em todas as áreas, mas é só no momento de adversidade que lembramos da nossa fragilidade. Só no momento de adversidade que nós lembramos das nossas limitações. E eu quero trazer essa palavra para você, porque Deus quer te curar. Deus quer tirar você dessa caverna. Eu não sei aonde você está metido, aonde você se escondeu, mas eu quero te dizer que dentro dessa caverna há uma voz que te chama: filho, vem para fora. Há uma voz que diz: filho, eu quero te curar. Se você observar ao longo dessa história, a própria palavra diz que Elias viveu momentos de milagres. Se você ler o capítulo 18, você vai ver um grande milagre. Fogo desceu do céu, consumiu o sacrifício e provou para todos que Deus, Ele é poderoso. Mas no momento de angústia, Elias corre para o deserto, foge temendo pela sua vida. Mas ao entrar naquele lugar, Deus o chama para fora dessa caverna. Deus então se manifesta através do vento, através dos terremotos, através do fogo, mas o Senhor não estava ali. O Senhor estava numa voz calma, dizendo: filho, eu estou aqui. Você está entendendo aqui o que eu quero dizer? Primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que eu devo sair da caverna. Saia da caverna. Isso aqui é Deus te chamando para viver o melhor. A dor, ela não pode ser o centro da sua vida. A dor não pode pautar o teu dia a dia. Às vezes as pessoas vão se ofender, às vezes as pessoas vão te ofender, às vezes as pessoas vão fazer coisas para te machucar, às vezes as situações vão se levantar, mas a dor não é o centro da tua vida. Sair da caverna é você entender que existe ricas emoções na presença do Senhor. Quando eu vejo aqui no verso 11 que ele diz assim: Deus diz a Elias: sai e te põe de pé. Às vezes estamos, meu irmão, prostrados diante da nossa dor. Às vezes estamos prostrados dizendo: Senhor, eu não vou superar, eu não vou conseguir, eu não vou transpor esse obstáculo. Mas então a palavra do Senhor vem e nos renova com uma mão poderosa, porque era assim que eu estava me sentindo naquele dia. Eu estava vivendo 30 dias isolado. Eu dizia: eu não quero papo com ninguém, daqui eu não vou sair, eu não sei se ainda voltarei para o ministério, porque como posso confortar as pessoas se no momento de dor eu me senti frágil, eu me senti limitado. Aí então a palavra do Senhor trouxe ao meu coração lá o que Paulo diz: quando sou fraco é que sou o quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Meu irmão, é nas nossas fragilidades que Deus mostra o seu poder. É nas nossas fragilidades que Deus mostra que Ele é o nosso Pai. É nas nossas fragilidades que Ele mostra que Ele está conosco. É nas nossas fragilidades que Deus se mostra presente. Eu quero que você entenda que Deus quer que você saia dessa caverna. Deus quer que você se coloque de pé, porque esse problema, ele não vai reger a tua vida. Esse problema não vai fazer você parar. Esse problema não vai deixar você prostrado. Pelo contrário, esse problema vai trazer à tona o poder de Deus na sua vida. Caverna é lugar de medo, é lugar de angústia. Às vezes estamos vivendo dentro da caverna porque preferimos viver essas angústias, mas é o Senhor que nos consola. A alegria do Senhor tem sido a nossa força. A alegria do Senhor nos motiva a viver dias melhores. Eu estou falando com você com autoridade porque eu vivi isso. Eu vivi o renovo, o bálsamo, o refrigério, a cura do Senhor. Às vezes não gostamos de falar de algo que nos fere, de algo que nos traz momentos de tristeza, mas nós devemos lembrar que são esses momentos que o nosso Pai se manifesta e diz: filho, eu estou aqui, filho, não temas, filho, eu estou contigo, porque essa é a promessa do Senhor de estar conosco até a consumação dos séculos. Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, mas hoje há uma grande batalha espiritual, porque o diabo não quer que você saia da caverna, o diabo não quer que você saia dessa prisão emocional, o diabo não quer que você viva o melhor de Deus, mas Deus está dizendo para você: filho, vem para fora, filho, eu estou te chamando, filho, eu tenho algo melhor para você, larga essa dor. Às vezes passamos a nossa vida toda, meu irmão, carregando uma âncora de dor.
A âncora não deixa você ir para frente nem para trás, te prende no passado, te prende em algo que Deus não quer que você viva mais. Aquilo foi uma experiência e não uma residência. As experiências, elas são para ser vividas. Nós somos seres humanos, temos emoções, mas Deus também, Ele é poderoso para usar as emoções para fazer os desígnios dele acontecer. Caverna é lugar de medo, é do lugar de angústia. Quem é que gosta de viver com medo aqui? Ninguém. Então por que vivemos dentro de cavernas? Cavernas emocionais, cavernas em tudo que você possa imaginar. Pastor, mas o que é uma caverna? Caverna é um lugar onde você se esconde. Tem pessoas que se escondem dentro do trabalho, porque tem problema em casa. Tem pessoas que se escondem em todos os outros lugares, porque tem problema, porque vive fugindo de algo que lhe afeta, algo que lhe traz dor. Mas eu quero te dizer, na autoridade do nome de Jesus, hoje essa caverna acaba. Hoje Deus está te chamando para fora. Hoje você vai viver experiências do sobrenatural de Deus. Sai para fora, não sou eu que estou dizendo, é o Espírito Santo do Senhor. Deus está dizendo, filho, abre o coração, é preciso derramar as lágrimas, derrama. Eu enxugarei. Tem pessoas com um choro preso, mais de anos, porque não conseguem viver o melhor do Senhor, porque estão presos em cavernas. Meu irmão, eu estou aqui para te dizer, caverna é lugar de esconderijo natural. Deus te chamou para viver o natural ou o sobrenatural? Mas frequentemente vivemos o natural e esquecemos que o nosso Deus, Ele é um Deus sobrenatural. E deixa eu te dizer, meu irmão, todas as vezes que você tentar lutar com o inimigo no ambiente dele, você vai perder. Porque ele é especialista no natural. As circunstâncias nos cegam, as circunstâncias nos fazem ver as nossas limitações, mas é o poder de Deus que nos liberta, é o poder de Deus que quebra as correntes, é o poder de Deus que nos traz para fora. Esse é o sobrenatural de Deus. Caverna, meu irmão, é lugar de solidão, de isolamento. Deus não te chamou para viver isolado, Deus não te chamou para viver sozinho. Se você observar a palavra do Senhor, desde Gênesis, não é bom que o homem viva só. Mas às vezes, meu irmão, preferimos nos isolar para viver as nossas dores particulares. Meu irmão, Deus está dizendo para você nessa noite, larga essa dor. Larga essa dor, porque Deus tem uma esperança nova para você. Eu estou falando para você, meu irmão, sair da caverna é sair dos medos, é sair das angústias. E eu me perguntava durante esses 30 dias, vários amigos meus me ligavam, várias pessoas que eu amo me mandavam mensagens, pastor, como é que o senhor está? Pastor, não sei o quê, e eu não sabia o que responder, porque as emoções estavam à flor da pele. Mas eu não sabia que aquele momento era um momento de tratamento de Deus, algo que eu achava que já estava curado na minha vida, mas não estava. Eu estava simplesmente fugindo das minhas dores, porque quando começou a viver o momento do luto, eu comecei a lembrar do passado, porque quando saímos da caverna, meu irmão, esquecemos o nosso passado, e começamos a viver aquilo que Deus nos presenteou com o dia de hoje. Saindo da caverna, eu comecei a entender que Deus tinha algo para fazer, e eu ainda não tinha entendido. Por muitas vezes, meu irmão, você vai achar que a caverna é a tua prisão, muitas vezes você vai achar que a caverna é o teu lugar, mas não é. A caverna, ela pode ser confortável, ela pode ser quentinha, ninguém te incomoda, mas é dentro da caverna que você nunca viverá os propósitos de Deus. É dentro da caverna que você fugirá da presença de Deus. Dentro da caverna você fugirá do sobrenatural de Deus. Eu quero te dizer aqui com autoridade, meu irmão, Deus, Ele está dizendo para você, saia da caverna, saia desse lugar. Deus está chamando você a viver a alegria do Senhor. Deus está dizendo, filho, eu tenho o melhor para você. Quem sabe você já se frustrou com pessoas, quem sabe você já viveu momentos de dores, quem sabe você já viveu um momento difícil, mas Deus está dizendo para você, filho, te acalma, não acabou, eu tenho uma nova história para você. Pois foi isso que eu entendi do Espírito Santo. Eu achava que ali ia ser meu fim, que as coisas não fariam mais sentido, mas aí então eu comecei a entender que o melhor de Deus ainda iria começar,
que o bálsamo do Senhor iria se manifestar na minha vida. Quando eu estava escrevendo, ele falava ao meu coração: filho, esse esconderijo, chegou o tempo de você sair. E eu comecei a entender que se eu não tomar uma postura, diga comigo, postura, atitude, se eu não tomar uma atitude, eu ficarei prostrado para sempre. Deus está dizendo para você, meu irmão, depende de você querer sair da caverna, porque a palavra já foi liberada. Filho, sai da caverna. As correntes se quebraram, as cadeias se abriram. Deus está chamando você para fora, mas agora depende de você. E olha só o que diz aqui no texto, no verso 11: põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, diga assim comigo: suba o monte. Não, diga mais forte: suba o monte. Subir o monte é sair do natural. Sair do natural é você começar a ter experiências pessoais com Deus. Deus não quer que você viva do milagre de um ciclano ou do beltrano. Deus quer que você tenha experiências pessoais com Ele. Quando subimos o monte, saímos do nosso lado natural. Elias, quem sabe, conhecia a presença do Senhor de todas as maneiras. Mas quando Deus se apresentou para ele, não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo. Deus o surpreendeu. Sabe o que me mostra isso? Que nem só de milagre vive a gente, mas da presença do Senhor que se manifesta de maneira sobrenatural. O ambiente natural é onde o diabo domina. O ambiente natural, ele sabe o que ele deve fazer para nos machucar. Mas no ambiente sobrenatural é onde Deus nos cura, é onde Deus nos traz à tona, que existe uma força que nos leva à presença do Senhor, mesmo nas nossas limitações. Sabe o que eu aprendo com esse texto? É que Elias estava dentro da caverna, preso nos seus pensamentos, achando que ele era o último profeta do Senhor, porque é assim que o diabo faz, ele nos cega diante das circunstâncias, achando que a nossa dor é maior que a dor de todos, achando que a nossa dor é a última Coca-Cola do deserto. Mas Deus está aqui para te dizer, meu irmão, suba o monte, saia do natural, viva o sobrenatural. Por que eu estou dizendo isso? Durante o meu momento de luto, várias vezes eu orava ao Senhor, dizendo: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor permitiu isso acontecer? Senhor, quantas vezes eu orei pela saúde, pela vida, pela família, e o Senhor não me protegeu naquele momento, porque as circunstâncias começam a nos cegar. Você está entendendo aqui? Então eu comecei a orar, e eu comecei a entender o que Deus estava fazendo. Por várias vezes Deus me mostrou através de sonhos, através de revelações, o que iria acontecer, mas eu não queria acreditar. Deus já havia preparado o meu coração, porque Deus, Ele é um Deus do sobrenatural. Mas eu não queria acreditar, porque é mais fácil a gente se apegar às circunstâncias, é mais fácil a gente se apegar às situações. Mas Deus está dizendo para você, meu irmão, larga as situações, larga as circunstâncias, se apega ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Eu estou falando aqui para você, para subir para o monte. Subir o monte, meu irmão, é sair do natural e viver o sobrenatural. Subir o monte é esquecer as circunstâncias. Diga comigo: esquecer. Esqueça. Deus quer te curar, Deus quer te transformar, Deus quer te restaurar. Às vezes estamos vivendo, meu irmão, conflitos na nossa vida, porque queremos conciliar o natural com o sobrenatural, porque não estamos entendendo o que Deus está fazendo. Deixa eu te dizer uma verdade: as coisas de Deus não são para serem entendidas, são para ser vividas. Você conhece pessoas que conhecem a Bíblia de capa a contracapa, mas você deve entender que existem pessoas que não têm experiências, porque elas não colocam em prática aquilo que elas sabem. Quando estamos falando de viver o sobrenatural, eu estou falando de você viver experiências pessoais. É você dizer e abrir a boca: Senhor, eu quero que o Senhor mostre que o Senhor é comigo. Senhor, eu quero que o Senhor mostre para mim que o Senhor vai fazer. Eu lembro de algumas experiências pessoais, antes de eu me tornar pastor, que eu me perguntava. Quando eu me converti,
todo mundo falava para mim assim: ai, fulano tem o brilho do Espírito Santo. E eu ficava com aquilo na cabeça: meu Deus, o que é o brilho do Espírito Santo? Eu não entendo. Certa vez eu me coloquei à prova e disse assim: Senhor, se o Senhor é comigo, mostra para mim que eu tenho o brilho do teu Espírito Santo. Você está entendendo aqui? E nesse dia, minha avó me telefonou: meu filho, você tem como me levar ali? Eu: sim, vó. E eu, indignado com Deus, eu falei: Senhor, até agora nada. Todo mundo tem um brilho do Espírito Santo e eu não tenho? Que negócio é esse? Meu irmão, presta atenção. E eu esperando a minha avó do lado de fora, zangado com Deus. Diga assim: zangado. Tem hora que a gente fica zangado, tem ou não tem? Tem. Zangado. E eu na minha cabeça: Senhor, será que eu não tenho o brilho do Espírito Santo? E de repente uma senhora do outro lado da rua para e olha para mim. E eu falei: vixe, vai me pedir dinheiro, porque essa é a nossa. E começou a vir em minha direção. E ela falou: filho, eu não te conheço. Olha só, eu não te conheço. E eu nunca tinha visto aquela mulher. E ela olha para mim: mas eu estava do outro lado. Mas tem um brilho, mas tem algo diferente em você, que o Senhor me fez vir até aqui para te dizer, que há o brilho do Espírito Santo sobre você. E eu fiquei assim: porque essa é a nossa, é o natural. Falei: mas eu não queria acreditar. E eu pensava: ela vai me pedir alguma coisa. Ela falou: filho, eu só vim aqui te dizer isso. Nunca mais vi essa mulher. Não sei quem era. Era um anjo do Senhor. Mas eu quero te dizer, quando você pede experiências com Deus, Ele é fiel para te mostrar que Ele é o Deus da tua vida. Quando eu estava vivendo esse momento de dor, eu estava pedindo: Senhor, mostra que o Senhor continua sendo o meu Deus. Porque o sentimento que eu tenho é que o Senhor me abandonou. O sentimento que eu tenho é que o Senhor me esqueceu. Porque eu orei, mas as coisas não aconteceram. Então eu ouvi uma voz que disse assim: filho, eu sou o dono da vida. A vida pertence a mim. Eu escolho quem eu levo e quem eu não levo. E desde então eu entendi que não eram as minhas orações, era o propósito do Senhor. Quando você sobe no monte, você sai do natural e passa a viver o sobrenatural. Quando você sobe no monte, você para de viver pelas circunstâncias e começa a viver pela experiência com Deus. Quando você sobe o monte, você para de lutar no ambiente errado. Quando você sobe o monte, você começa a deixar Deus trabalhar na sua vida. Porque é isso que acontece aqui no verso 11. Quando ele sai da caverna, Deus se manifesta de várias maneiras para mostrar quem é Deus. Às vezes a nossa caverna não nos permite ver o que Deus está fazendo. Às vezes a nossa caverna nos faz entender que a nossa dor é mais importante do que a presença do Senhor. Às vezes vemos Deus agir na vida dos outros, mas devemos entender que essas pessoas também saíram de uma caverna, também saíram de um ambiente onde se escondiam, também saíram do momento de dor, estão vivendo um alto momento com Deus, porque se colocaram diante do Senhor. Vocês estão entendendo aqui o que eu quero dizer? Sair da caverna, meu irmão, é ter experiências com Deus. Sair da caverna é você subir para o monte e ter experiências pessoais que ninguém vai te roubar, que ninguém vai dizer, é algo que você vai viver. Deus, Ele te trouxe aqui, meu irmão, porque há uma unção de cura sobre a sua vida nessa noite. Tem áreas na sua vida que você está aprisionado há anos, que você não fala nem para o seu cônjuge, você não diz o que tem te afligido, você não diz o que você tem vivido, mas Deus sabe de tudo isso, e Ele está dizendo: filho, larga as correntes, porque eu já quebrei os cadeados. Existem pessoas aqui, meu irmão, que precisam subir no monte, sair do natural e viver o sobrenatural. Porque é muito bom, meu irmão, estarmos na presença do Senhor, porque quando estamos na presença do Senhor, esquecemos as circunstâncias. Diga comigo: esquecemos. Deus nos cura, diz cura.
Meu irmão, Deus quer te curar. Elias entendeu isso e se colocou de pé. Elias entendeu isso e se colocou diante do Senhor. Se você observar, meu irmão, esse texto, logo depois há terremoto, há o fogo, há o vento, mas ele começa a entender que a presença do Senhor estava se manifestando. Então ele se cobre e começa a chorar, porque ele entendeu que ele estava vivendo um momento difícil, mas Deus nunca havia desamparado ele. Porque se você observar, verso 19, capítulo 19, versos 7, 8, 6, você vai ver que durante a passeada dele no deserto, o Senhor enviou anjo para alimentar ele. Tem um momento que ele está tão aflito, que ele deita no deserto, debaixo de um arbusto, e dorme. Então ele é acordado por um anjo, dizendo: ei, come e bebe, porque a tua jornada é longa. Por 2 vezes o anjo o acorda com pão quente e água fresca, meu irmão, porque o cuidado do Senhor nunca nos desampara. Diga comigo: o cuidado do Senhor nunca me deixou. Suba no monte. Subir no monte é ter comunhão com Deus. Subir no monte é você entender que Deus, Ele é poderoso para reverter todas as coisas. A terceira coisa que eu aprendo com esse texto, e eu quero compartilhar com você, é: cumpra o seu chamado. Diga comigo: cumpra o seu chamado. Muitas vezes, devido à nossa caverna, à nossa dor, a gente não quer mais cumprir o nosso chamado. A gente corre do nosso chamado. A gente corre do nosso propósito. Mas devemos entender que quando cumprimos o nosso chamado, estamos fazendo aquilo que Deus nos criou para fazer. Cumprir o meu chamado é viver o propósito de Deus. Diga assim comigo: é viver o propósito de Deus para a minha vida. Existem pessoas que só você vai alcançar. Existem pessoas que se espelham em você, que não desistiram porque vê a força do Espírito Santo que há dentro de você. Você, quem sabe, não enxerga essa força. Você, quem sabe, não enxerga o poder de Deus. Mas existem pessoas que estão olhando para você, estão se espelhando em você, porque há algo diferente que o Espírito Santo já está fazendo. Olha só o que diz aqui no verso de número 15. E o Senhor disse a ele: vá e retorne ao caminho do deserto de Damasco. Olha só, ele saiu da caverna. Deus já começou a curá-lo, Deus começa a transformá-lo, e agora está dizendo: ei, volta lá no caminho de Damasco, e presta atenção, e quando vires Aziel, unge para ser o rei sobre a Síria. Isel, filho de Nissim, ungirá para ser rei sobre Israel, e Eliseu para ser profeta no teu lugar. Olha só o que interessante. Ele estava desmotivado, cansado, aflito, com medo. Deus o cura, Deus o transforma e manda ele: sai da caverna, volta pelo caminho que você veio, e agora unge um novo rei sobre a Síria. Estamos falando de um rei pagão, porque Deus tinha propósito na vida daquele rei. Unge um novo rei sobre Israel, e unge um novo profeta. Olha só o que Deus está fazendo. Deus curou uma pessoa para levantar 3. Deus quer curar a tua vida para abençoar outros. Você não está entendendo aqui, porque se você entender a história, você vai ver que o rei que ele estava fugindo, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, já estavam derrotados, porque eles tinham perdido no capítulo 18, eles perderam toda a moral, eles estavam sendo provados pelo próprio Deus, eles já estavam com a sentença cravada, mas o medo foi tanto de Elias, que ele fugiu. Mas agora Deus está fazendo ele voltar pelo mesmo caminho, e levantar um novo rei sobre a Síria, levantar um novo rei sobre Israel, e um novo profeta. Porque é assim que Deus faz. Deus nos cura para curar e levantar e abençoar outras pessoas.
Você está entendendo aqui o que Deus está dizendo? Deus quer te curar para curar a tua família. Deus quer te curar para curar o teu casamento. Deus quer te curar para curar os teus amigos. Deus quer usar a tua vida de forma sobrenatural, que ninguém vai saber o que aconteceu, mas a cura vai brotar aonde você está, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos dá sobre herança o lugar que nós colocamos o pé. Então aonde estamos, a presença do Senhor tem que se manifestar. O diabo tem que bater em retirada. A presença do Senhor, ela tem que contagiar o lugar, e a cura tem que ser naquele lugar. Você está entendendo aqui o que Deus está dizendo? Quando eu estava ministrando sobre isso, meditando, eu estava lembrando como Deus estava me curando. Quantas pessoas às vezes eu tinha aconselhado, orado, estado junto, mas Deus estava trazendo à memória: filho, ainda não acabou, filho, ainda existem outros, filho, o propósito ainda não se cumpriu, porque eu tenho promessas. Então, meu irmão, entenda, você tem promessas de Deus, você não vai parar enquanto essas promessas não se cumprirem na sua vida, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Apenas cumpra o seu chamado. Está doendo? Continua. Está chorando? Continua, porque o consolo ele vai vir do Espírito Santo do Senhor. Entenda, meu irmão, cumprir o seu chamado é você abençoar outras pessoas, é você dar autorização para aquela pessoa ser feliz, é você mostrar o caminho a qual você está traçando para a sua vida. Deus já te mostrou o caminho, e através desse caminho muitas pessoas serão alcançadas através de você. Muitas pessoas viverão o melhor por você, porque Deus está usando a sua vida. Deus pode usar a vida do pastor, Deus pode usar a vida do irmão, mas Deus quer usar especialmente a sua vida. Você é o maior campo missionário que você possa imaginar. Você alcança pessoas que eu não tenho raio de alcance, mas Deus quer usar a tua vida para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Quando eu estava meditando sobre esse texto, eu estava lembrando: Senhor, como o Senhor é bom. Porque eu saí de uma caverna, de um momento de dor. Eu achava que era o meu fim. Muitas pessoas me ligavam: e aí, pastor, o senhor não vai mais voltar? E eu não sabia o que dizer, porque dentro de mim eu estava para abandonar tudo. Aí então, lembrei-me de uma passagem que diz: diga ao fraco que eu sou forte. Eu sou fraco, mas Deus, Ele é o forte. Eu não devo confiar na minha força, eu devo confiar na força do Senhor. Passei por um momento difícil, mas estou aqui para dizer para você que hoje Deus me curou, e Ele quer curar você. Não é fácil encarar isso, porque para todo mundo a gente foi programado a mostrar que a gente é forte, que a gente não chora, que a gente não sente dor, que a gente não tem aflição, que a gente não tem medo. Mas Deus sabe de todas as nossas fragilidades, mas Ele usa as circunstâncias para nos mostrar quem nós somos, como Ele nos criou. Nós somos dependentes da graça do Senhor, nós somos dependentes desse amor incondicional, que nos transforma, que nos renova, que nos dá força a continuar, mesmo quando tudo aos nossos olhos está ruindo. Quando eu estava lembrando disso, eu estava vendo as experiências que eu já tinha vivido com Deus, ao ponto de dizer: Senhor, isso não vai me parar, isso é apenas o começo daquilo que o Senhor quer fazer. Eu ainda não entendi o processo, mas vou viver. Eu não entendi o que o Senhor quer fazer, mas eis-me aqui para cumprir o que o Senhor quer. Quando eu entendi isso, meu irmão, eu comecei a subir no monte. Porque subir no monte é você sair do natural. As pessoas não entendem porque você está sorrindo, porque as coisas não estão dando certo, o casamento não está bem, ou as contas não estão fechando, as finanças não vão bem, a saúde está de mal a pior, mas nós devemos lembrar que o Senhor continua no controle da nossa vida. Subir no monte é esquecer das circunstâncias e botar as nossas forças no Senhor.
Porque é assim que a palavra do Senhor diz, lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o quê? O meu refúgio e... Meu irmão, olha só, às vezes a gente fica se escondendo dentro de caverna, mas Deus está te chamando a se esconder no esconderijo do Altíssimo. Não se esconda no lugar errado, saia dessa caverna. Não se esconda no lugar onde Deus não colocou você. Para de se enfiar nos lugares que Deus está te tirando. Para de deixar as circunstâncias tomarem conta da tua vida e começa a viver o sobrenatural. Não é o casamento, não é as situações, mas você deve entender que o propósito de Deus vai se cumprir para a sua vida, independente, você queira ou não queira. Você está entendendo aqui o que Deus está dizendo para você? Meu irmão, sair da caverna é experimentar o sobrenatural. Experimentar o sobrenatural é dar um passo de fé. Quando eu observo na Bíblia, Hebreus capítulo 11, os heróis da fé eram pessoas limitadas, falhas, mas deram um passo de fé, de confiança no Senhor, e o nome deles está escrito nas Escrituras, para nos provar que é possível superar as nossas limitações. Cumpra o seu chamado. Está doendo? Cumpra o seu chamado. Está vivendo no natural? Suba no monte. Está doendo? Não quer falar para ninguém? Fala para Deus, mas saia da caverna. Eu queria convidar as pessoas a ficarem de pé. Eu não sei se você entendeu o que eu quero dizer. Sabe o porquê? Porque é difícil a gente enfrentar as nossas dores. A gente prefere identificar a dor das pessoas, e às vezes a gente fecha o nosso coração. Mas Deus te trouxe aqui não foi à toa. Você não veio aqui porque o fulano ou o ciclano te convidou. Você não veio aqui porque hoje é quarta-feira de fé. Você veio aqui porque Deus te chamou a sair da caverna no dia de hoje. Deus, Ele tem uma nova história, um novo capítulo, uma nova página para você. Esqueça a dor. O que ficou daqui para trás ficou. É tempo de renovo do Senhor na nossa vida. É tempo de uma nova história se manifestar, mas uma história sobrenatural. Uma história onde Deus, Ele é o autor dos meus dias, pois agora não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim.